O mundo está mobilizado hoje na greve global pelo clima. Ao amanhecer em Brasília, um grupo de jovens foi à esplanada dos ministérios para protestar. Eles penduraram uma faixa em que se lê SOS Amazônia bem na fachada do Ministério do Meio Ambiente. Dá uma olhada. E por todo o mundo, milhares de pessoas estão nas ruas protestando. A gente vê agora como está a greve em alguns países. O Brasil também aderiu à greve. As mobilizações estão programadas para o período da tarde. Em São Paulo, a greve começou às 13 horas, com atividades no Vão Livre do MASP na Avenida Paulista. E uma manifestação vai acontecer no local a partir das 4 horas da tarde. A gente volta a falar sobre a greve global pelo clima aqui no programa Ainda Hoje. E o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar os dados sobre incêndios em florestas no Brasil. Ontem, pela primeira vez desde que fez a cirurgia no abdômen, Bolsonaro falou ao vivo nas redes sociais. Disse que vai à ONU para falar o que de fato está ocorrendo no Brasil. Vamos ver. Se Deus quiser, vou estar em Nova York na próxima terça-feira. Estou me preparando para um discurso bastante objetivo, diferente de outros presidentes que me antecederam. Ninguém vai brigar com ninguém lá, pode ficar tranquilo. Vou apanhar da mídia de qualquer maneira. Essa mídia sempre tem o que reclamar, né? Mas eu vou falar como anda o Brasil nessa questão. E eles têm números verídicos sobre isso. Agora, o que interessa? É desgastar a imagem do Brasil. Desgastar por quê? Para ver se cria um caos aqui. Para quem se dá bem? Hoje de manhã, Bolsonaro passou por uma avaliação médica e foi liberado para viajar a Nova York e participar da abertura da Assembleia Geral da ONU na terça-feira, dia 24 de setembro. Quem comenta as notícias hoje com a gente é o jornalista Leandro Fortes. Oi, Leandro. Opa, tudo bom, Thalita? Tudo bom. Então agora está confirmado, Bolsonaro vai mesmo fazer a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas na próxima terça-feira, uma expectativa. Agora eu quero colocar duas questões que estão na imprensa hoje e tem muita relação com esse discurso que ele vai fazer. A primeira é de Jamil Chad, publicada hoje no UOL, de que os Estados Unidos mandou uma carta para o governo brasileiro solicitando que o Brasil se una em uma aliança para impor uma agenda ultraconservadora na Assembleia Geral da ONU na semana que vem. E o Itamaraty viu esse pedido com interesse. E a carta foi enviada também não só ao Brasil, mas a outros governos ultraconservadores como Arábia Saudita, Iraque e Egito. Essa é a primeira situação. E a segunda é que, apesar do Brasil ter sido vetado na cúpula do clima da ONU, Paulo Câmara, governador de Pernambuco, vai discursar pelo consórcio do Nordeste. Então, Bolsonaro foi vetado, o governo brasileiro, mas o consórcio do Nordeste vai estar lá representado. Thalita, essa participação do Bolsonaro na ONU é um vexame anunciado. E eu te digo por quê. Porque não importa o que ele fale ou o que ele diga. Naquela boquinha nauseabunda, né, não se acomoda nunca a verdade. Não há nada que possa sair dali que seja minimamente utilizado, minimamente tratado como verdade, tratado como a fala de uma autoridade. O mundo já tem uma expectativa sobre essa fala do Bolsonaro, que é a expectativa do ridículo, do patético. O que os americanos estão fazendo com essa carta passando as instruções para aqueles cachorrinhos que eles adestraram nos últimos anos. Esses governos que eles criaram
submissos, né, esses governos fantoches. O Bolsonaro talvez seja o exemplo mais patético de todos eles, e ele está dando as ordens. Então o Bolsonaro vai lá cumprir essa ordem. Provavelmente ele só está indo para a ONU porque recebeu essa ordem, porque obviamente ele está apavorado com a possibilidade de falar lá na ONU. Essa live que ele fez, né, ele mostra, se eu vou fazer um discurso objetivo diferente dos que me antecederam, quer dizer, é um sujeito completamente demente, patético, que está diante de uma missão que o está apavorando. Porque não importa, ele não vai falar nada que preste. Mesmo que os assessores consigam dar ao discurso algum equilíbrio, ele falando, ele desequilibra, porque ele não tem nenhuma credibilidade, ele é uma figura desprezível no mundo todo. Então, ele tentou fugir com essa cirurgia de hérnia, se é que é cirurgia de hérnia, não conseguiu porque recebeu essa cartinha dos americanos que ele tem que ir lá cumprir essa tarefa, seja lá o que signifique de discurso ultraconservador, nada, ele tem que cumprir a tarefa porque ele é submisso e é servil aos americanos, né? E o Brasil foi impedido de falar na cúpula, que é um dia antes, né, a cúpula mundial de meio ambiente, que é um dia antes, porque esse vexame eles não querem na cúpula. Ainda bem que nós temos hoje um movimento muito importante do país, que é o Consórcio Nordeste, que conseguiu furar, né, esse ato de censura, uma boa censura, diga-se de passagem, para evitar que o país passe mais um vexame, e a gente vai ter pelo menos uma voz equilibrada, uma voz decente, falando sobre um tema que é importantíssimo para o Brasil e que coloca o país como protagonista, que é a questão do meio ambiente. Essas manifestações que acontecem hoje pelo mundo todo, você acha que que são importantes nesse contexto de que a população está percebendo a urgência dessa questão e está colocando aos governantes, aos líderes, essa vontade de se pensar de uma forma mais aprofundada nas questões climáticas? Thalita, eu sou um pouco ranzinza por causa da idade. Essas manifestações pequeno-burguesas, assim, tipo MacG Feliz, né, e essas passeatas pela paz, e essa greve geral pelo clima, sinceramente, eu não vejo nenhuma efetividade no que isso possa gerar. Acho legal, as pessoas estão conscientizando, mas assim, acaba sendo um movimento de estudantes de classe média, né? Eu preferia que essas pessoas todas se organizassem e fossem para frente das Nações Unidas vaiar Jair Bolsonaro e dizer para ele que ele é um assassino, que ele é um destruidor do meio ambiente, que o mundo repudia as políticas ambientais do Brasil. Assim, legal que as pessoas se manifestem, vai ter no MASP, vai ter uma manifestação na rua e tal, mas assim, eu não vejo, para mim parece muito como MacG Feliz, sabe? Esse momento que as pessoas que a classe média vai espiar a sua culpa participando de alguma coisa e depois volta para casa e esquece do que está falando. Eu preferia que hoje as manifestações sobre o meio ambiente fossem muito mais agudas, que fossem muito mais bem direcionadas. É que nem manifestação contra a corrupção, contra a pedofilia. Quem é contra? Ninguém é contra. Mesmo os que são a favor se colocam contra, porque ela dá um ambiente confortável para isso. Eu acho que a discussão tem que ser essa mesmo de Nova York, tem que ser um ato desse de censura, né, para mostrar que as pessoas não, né, que o mundo não concorda com o governo brasileiro em relação ao que ele faz, e eu acho que isso tem repercussão maior, melhor e muito mais efetiva. E daí, fazendo esse exercício de futurologia, você acha que o Bolsonaro vai ser questionado de alguma forma lá na ONU, após ou durante esse discurso que ele vai fazer? Durante o discurso eu acho difícil, né? Acho que o protocolo do discurso não permite intervenções. Embora seria ótimo se alguém intervisse, né? Ou se uma multidão, né, dessa greve geral entrasse e intervisse. Mas, Thalita, presta atenção, ele vai ler um discurso. Ele, inclusive, além do problema cognitivo que ele tem uma dificuldade enorme de leitura. Ele, quando vai ler qualquer coisa, como o cérebro dele tem umas paradas quando ele fala e quando ele lê, o que ele lê, mesmo que tenha sido bem escrito, se torna inteligível. Então, não vai ter efeito nenhum. O máximo que ele pode... O melhor que podia acontecer no mundo para Bolsonaro nesse discurso é ele ser ignorado. Mas é difícil ignorá-lo porque ele hoje está no centro, no epicentro dessa discussão do meio ambiente e colocado como o vilão, o bandido. Então, se alguém vai questioná-lo, certamente não será
durante o discurso, mas depois. Né? Lá tem uma imprensa que ele, junto com a mídia brasileira, que ele também agora acha que odeia, mas foi ela que colocou ele lá, mas tem um tipo de imprensa que ele não está acostumado. Então, certamente, Thalita, ele vai fugir. E a imprensa de lá, talvez ele não possa ignorar como faz com a daqui, né? Eu espero que faça, para o mundo todo saber como ele é ridículo. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.